Olá, meu nome é Graziela. Eu vou apresentar o método Árvore de Decisão, um trabalho prático 2 da disciplina de Engenharia de Aprendizagem de Máquina. Uma árvore, fazendo analogia, né, de uma árvore da computação, né, com uma árvore real, a gente tem aqui muitas características, né, na árvore da computação que faz lembrar de uma árvore real. Mas uma árvore da computação, né, muitas vezes ela aparece na posição invertida, né, essa posição da árvore facilita a visualização dos dados, né, das informações que são contidas nessa árvore. Outra característica muito importante da árvore da computação é que ela é construída, né, ela é constituída de nós. Esses nós, né, têm as suas particularidades. Eu vou falar um pouco mais sobre eles no próximo slide. Aqui, né, eu coloquei um exemplo bem simples de uma árvore na computação. Essa árvore possui aqui raízes, folhas, né, que são os nós mais extremos da estrutura da árvore, os nós internos. Neste exemplo, então, né, nesse slide, a gente tem um exemplo de uma árvore de decisão. Nessa árvore de decisão é verificado se o indivíduo é fit ou se ele não é fit. Então, a estrutura da árvore, né, vai começar a verificar os atributos, né, e começar a fazer as perguntas, né, a fim de verificar essa informação com relação aos indivíduos. A primeira pergunta que é feita é com relação à idade. Então, os indivíduos, né, que têm mais de 30 anos, né, em seguida vai ser perguntado se eles comem ou não pizza. Se eles têm mais de 30 anos e comem pizza, então quer dizer que, para o algoritmo, quer dizer que ele não é fit. Agora, se ele tem mais de 30 anos e não come pizza, então quer dizer que sim, ele pode ser fit. Né? Então, assim, a intenção da árvore de decisão é dividir e separar os dados, né, da forma mais pura possível. Então, a intenção é que quando ele chegue aqui nessa folha, por exemplo, que todos os indivíduos que chegaram até aqui, que sejam sim indivíduos fit, né? Então, para isso, né, a árvore precisa selecionar bem as perguntas, né? Precisa classificar essas perguntas aqui e verificar quais desses atributos são mais relevantes para que seja feita essa pergunta e que ele consiga, né, um grau de pureza no resultado aqui dos dados. Então, assim, né, uma árvore de decisão, ela é um método de aprendizagem de máquina, né, supervisionado, e ele pode ser utilizado para tarefas tanto de classificação como de regressão, né, mais utilizado para tarefas aí de classificação. Ele pode ser utilizado também para dados numéricos e categóricos. Então, aqui, né, tem a função do scikit-learn, né, da árvore de decisão, para a tarefa de classificação. Aqui, né, tem os argumentos dessa função. Os mais importantes aqui é o critério, né, que verifica o critério de impureza dos dados. Então, ele vai verificar, vai utilizar aí de cálculos como coeficiente Gini ou entropia para verificar quais são as perguntas, né, os atributos mais relevantes do conjunto de dados para ser feito, né? Então, qual pergunta que eu faço que divide melhor os meus dados? Né? Então, esse critério vai verificar isso, né? Quais são as perguntas que precisam ser feitas, né? Ou qual vai ser feito primeiro, né? Então, ele vai utilizar uma dessas técnicas aí para verificar, né? Qual dessas perguntas vai ser feita. Com relação ao scikit-learn, né? Como por padrão, ele traz o coeficiente Gini, né? Então, se você não modificar ele, ele vai verificar, ele vai fazer essa análise de critério utilizando o coeficiente Gini. Um outro critério também, um outro argumento, né, que é importante verificar é a profundidade máxima da árvore. Então, você precisa definir os critérios de parada da árvore de decisão. Você não pode deixar ela dividir os dados para sempre, né? Então, no primeiro momento, ela vai fazer uma pergunta e vai dividir esses dados, né, em dois conjuntos, né? E em seguida vai pegar um desses conjuntos e fazer a divisão novamente. Se você deixa essa árvore muito profunda, muito certo, né, que você vai ter um overfit, ela não vai conseguir generalizar os dados de teste, né? Então você precisa ficar de olho na profundidade da árvore. O split aqui também, né, mínimo aqui, você precisa definir ele, porque, né, ele seria o número mínimo de amostra para se dividir em dados. Então, se ele chegou num momento lá que ele tem um nó e esse nó
só tem, por exemplo, 2 dados, né, então ele não vai dividir mais. Então você precisa definir esse critério também de parada para ele, né, para ele parar de dividir. E com relação também à quantidade de nó folha, né, então o mínimo, né, você precisa definir um número mínimo, né, de amostras para estar no nó folha. E essa função ela vai retornar um objeto estimador, né, de scikit-learn. Aqui eu tenho um exemplo, né, que é um exemplo real lá dos dados do churn, né? Então, aqui essa árvore, né, ela foi construída utilizando os dados lá da base de dados do churn e o método, né, a técnica que foi utilizada para verificar a impureza dos dados é a entropia. Né? Então, aqui na raiz, né, ele verificou, ele fez a pergunta utilizando aqui o atributo 17, né, se 17 é maior ou igual a 3.5. Né? Então, aqui foi o primeiro momento que ele separa os dados. Então, ele começou aqui a estrutura da rede com 2.666 dados, né, e ele dividiu muito bem, inclusive, né, passando 2.284 para um lado e 382 para o outro. Né? Então, ele dividiu muito bem os dados. Na segunda pergunta que é feita, ele utiliza aqui o atributo 7. Né? Esse atributo 7, lá da tabela, né, também divide, utilizando a entropia, né, ele divide muito bem os dados também. Né? Então, a gente pode ver aqui que ele praticamente já deixa quase todos os dados, né, em uma mesma classe, né, sobrando apenas 269. Né? E, assim, aparentemente ele precisa fazer mais perguntas, né? Mas aqui eu só printei essa árvore menorzinha assim, só para ter uma ideia de como os dados estão sendo separados, né, dentro da estrutura da árvore. Falando então, né, sobre as vantagens e desvantagens, vantagens então aí de utilizar a árvore de decisão, né, que ela é fácil de entender e de interpretar. Né? A visualização dela é muito fácil de compreender, né, como eu mostrei no slide anterior. Não requer nenhum conhecimento estatístico para interpretar. A representação gráfica acaba sendo bem intuitiva, né, de forma gráfica, não tem como você... É muito fácil você entender, né, o que está acontecendo dentro da estrutura e tudo. Ela é útil na exploração de dados, né, é uma forma mais rápida de identificar variáveis significativas. Né? Então, lá no slide lá que eu mostrei a função scikit-learn, tinha lá a função critério, o atributo, o argumento, né, critério, e nesse argumento lá, né, nesse parâmetro, você determina qual é a forma que você vai verificar os dados ali, né, para verificar quais são os atributos mais significativos, né, e de imediato ali, em poucas contas, você já tem ali a resposta, né, de quais são as variáveis que dividem melhor os dados. Né? Ela requer pouca preparação também dos dados, né, algumas técnicas aí requer normalização, você precisa criar algumas variáveis, né, ou remover alguns dados. Né? No caso, a gente não tem muito disso para as árvores de decisão. Não é restrito por tipo de dados, né? Ele não, ele é capaz de lidar perfeitamente, né, com valores numéricos ou com valores categóricos também. É capaz, né, de lidar com problemas de múltiplas saídas, né? Usa um modelo de caixa branca, né, para explicar isso, né, é muito fácil, né, não é como as redes neurais artificiais, né, que possuem caixa preta. Né, os resultados, no caso aqui, pode ser, né, no caso, muito mais fácil para interpretar, né, que é diferente das redes neurais, que é muito difícil você interpretar, né, entender o que está acontecendo lá dentro. E também é possível validar um modelo usando testes estatísticos, né? É muito possível se explicar a confiabilidade, né? Ter mais confiança no modelo, né? Porque você sabe o que está acontecendo nele. Então, assim, né, um dos problemas aí, né, uma das grandes desvantagens de se utilizar a árvore de decisão é com relação ao overfit, né? Então, acaba que, assim, se você mantém a sua rede muito profunda, por exemplo, se você divide muitos dados, você acaba não conseguindo ter um bom resultado no seu conjunto de teste, né? Por mais que você tenha uma boa divisão ali no treino, você acaba não conseguindo validar isso no teste.
Mas assim, várias técnicas são utilizadas para resolver esse problema de overfit, né? Como eu já tinha falado lá no slide anterior, no slide lá que eu mostrei a função, né? Você pode definir lá um número mínimo de amostra em uma folha, você pode definir lá a profundidade da arquitetura, né? Não deixar ela ser muito profunda, né? Esses critérios, a definição desses critérios aí pode ser muito necessário, né? Para evitar esse problema. Não são adequados para variáveis contínuas, né? A árvore de decisão, elas podem ser tendenciosas se algumas classes dominam, né? Então é importante que você tenha os dados ali mais ou menos balanceados, né? Para não ter nenhum tipo de problema, né? Não ter um resultado muito tendencioso. Problemas também, o problema MP completo, né? Que é o caso da árvore de decisão, né? Por ser um algoritmo prático, né? Ele é baseado em algoritmos heurísticos, como os algoritmos gulosos, né? E a decisão dele é localmente, né, ótimo, né? São tomadas a cada nó, né? Cada passo ele toma uma decisão, né? Então isso também pode ser uma desvantagem. São modelos instáveis, né? Existe alta variância dos dados, né? Pequenas variações nos dados de treino também pode ser resultados em árvores completamente distintas, né? Então se você altera alguma coisa nos dados ali, você pode ter uma resposta totalmente contraditória com o que você teve anteriormente. Dando continuidade, então, né, à apresentação aqui da árvore de decisão, aqui eu tenho o código, né, eu desenvolvi esse código no Google Colab, separei aqui, né, em 4 partes, né, setup, dataset, modelo e a visualização da árvore de decisão. No setup, eu só tenho aqui as importações, né, das bibliotecas que estão sendo utilizadas, né, nesse código. Com relação ao dataset, eu estou fazendo a importação dele, né, do meu Google Drive, né, e aqui eu faço a impressão do dataset, né. Em seguida, aqui é feita a preparação dos dados, né, onde substitui os valores sim e não por 1 e 0. E também faz a remoção aqui da coluna estado e número de telefone. Né, depois de fazer isso, então, é feita aqui a remoção então da coluna char, né, e eu separo então os dados em 20%, né, passando 20% das amostras para o conjunto de teste. Então, sobra para mim então 2.666 amostras, né, para fazer o treino e 667 para fazer o teste. Passando então para o modelo, né, eu tenho aqui o modelo, primeiramente, né, definir os parâmetros, né, para esse modelo. Então, eu peguei aqui os argumentos, né, os parâmetros da função e determinei alguns valores aqui a serem testados, né. Em seguida aqui, eu faço um fit, né, somente para essa função grid search aqui, encontrar os melhores parâmetros. Então, né, ela encontra os melhores parâmetros e me retorna ele aqui, né. Então, ele encontrou aqui que o melhor critério seria a entropia, né, e a profundidade da rede seria tamanho 10. Eu peguei, então, esses parâmetros aqui, né, que a função grid search encontrou como sendo os melhores parâmetros, e eu passo, então, ele para a função, né, direta aqui da árvore de decisão. Então, defini aqui os parâmetros, né, os melhores parâmetros encontrados, e faço, então, o cross-validation aqui com 10 folds. Né? Então, aqui é feita a impressão do resultado, né, de cada fold, né, da acurácia de cada fold, e aqui a média final. E a média, então, desse cross-validation seria 94,41. Para avaliar, então, o modelo, eu utilizei aqui a função predict, né? Então, aqui eu passei primeiro o conjunto de treino, né? Que deu 95% de acurácia, né? E no teste aqui, ficou um pouquinho atrás, né? Com 93%, mas mesmo assim é um resultado muito, muito interessante. Aqui, né? Por fim aqui, eu só fiz umas plotagens aqui para visualizar a árvore, né? Lá nos slides eu tinha plotado uma árvore menor para a gente conseguir ver um pouco melhor a formação dela, né? Mas aí aqui tem a árvore inteira,
né, com as decisões tomadas. E aqui não dá para ver muito bem, né, quais foram as decisões tomadas dentro da estrutura da árvore, então eu usei essa outra função aqui para fazer a plotagem das decisões, né? Então, aqui ele fica fácil perceber, né, que o atributo aqui 7 foi um dos atributos mais relevantes, né? Tanto foi a primeira pergunta a ser feita, né? Seguida aqui pelo atributo 17, o atributo 2, o 10, o 6. Então dá para a gente ver aqui claramente aqui quais foram os atributos mais relevantes aqui para a separação dos dados, né? E aqui nessa mesma função ele faz aqui a impressão da árvore, né? E assim, é isso, né? Muito obrigada.